Se alguém sentir algum mal-estar, dor de cabeça, alguma coisa, é só avisar, tá? Chega ali no cantinho, se for o caso, na Priscila, ou então ali no diácono. Vai ficar aqui em cima, irmão? Chega ali no diácono rapidinho, tá? E avisa pra gente orar. E vamos começar. A gente terminou na aula passada, a gente leu até o versículo 7 de Romanos 13, não foi isso? E a gente viu os direitos que as autoridades desse mundo têm, porque são direitos, tá? Mas que não é a forma como Deus determinou, a forma como Deus quer que nós, enquanto cristãos, exerçamos a nossa autoridade no reino de Deus. A gente viu isso e hoje a gente vai ver como que é a forma que a autoridade deve ser exercida entre nós, entre os cristãos no reino, tá? Mas não é porque as autoridades, a forma como elas exercem por direito, não é a forma como Deus desejava que fosse, porque a gente não pode exigir deles porque eles não creem como nós cremos, que nós não devemos estar sujeitos a ela, porque a palavra fala que todo homem, e isso é sem exceção, Deus não faz acepção de pessoas, todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores, porque todas elas procedem de Deus, correto? Então, hoje a gente vai continuar. A gente também viu o como e o porquê que a gente deve se submeter a essas autoridades, né? A gente se submete a essas autoridades por quê? Por dever de consciência. Dever para com quem? Com Deus. Para a consciência de quem? Das autoridades. Porque elas não creem. Da mesma forma que Paulo fala para a gente não comer determinados alimentos, para não ferir a consciência do nosso irmão. Então o nosso dever é para com Deus. Mas é para não ferir a consciência de quem? Do incrédulo. Ok? Então a gente se submete às autoridades por dever de consciência, dever para com Deus, mas para não ferir a consciência dos incrédulos. Por esse mesmo motivo que a gente falou aqui que Jesus pagou os impostos. Ele falou o quê? Para não o quê? Escandalizá-los, para não ofendê-los, ou seja, para não ferir a consciência deles. A gente precisa pagar. Ele falou, nós vamos pagar o imposto, porque o imposto não deve ser pago pelos filhos, e sim por aqueles que são servos. E Jesus era filho de Deus e filho de Davi, ele não precisava pagar imposto. Lembra que a gente falou sobre isso? E ele falou o quê? Para não escandalizá-los. Então, pelo dever dele para com Deus, de amar o irmão, né, de amar o próximo, e também para não escandalizar a consciência do irmão, a consciência daquele, vamos botar, pré-crente, pré-irmão. A palavra fala que ninguém mais devemos conhecer segundo a carne. Por quê? Porque a gente já tem que ver pela fé as pessoas como irmãos. A gente não precisa esperar eles se converterem para a gente ver eles como irmãos. Isso é o Ministério da Reconciliação. A gente já olhar para essas pessoas como se fossem irmãos. Porque Deus já fez o que precisava fazer para que elas fossem. Agora precisa fazer o quê? Haver a reconciliação, para que eles se arrependam e se acheguem. Mas se a gente não vê como irmão, a gente não vai amar como deveria. Ok? A gente precisa ver como irmão para amar como deveria. Tá bom? Então, para que o nome do Senhor não seja blasfemado entre os incrédulos, a gente tem esse dever para com Deus, para não ofender a consciência dos incrédulos, tá? Então, hoje a gente vai ver como que a autoridade cristã deve ser exercida e como ela é totalmente oposta à forma como Deus mostrou lá naquele texto que a gente leu de 1 Samuel 8, se não me engano, mas eu não vou ler de novo, que Deus falou lá de quais seriam o direito dos reis. Quem não estava aqui na semana passada? Está disponível a aula da semana passada no YouTube, tá? Já está disponível a aula 2. Sugiro que assistam para vocês entenderem, porque não dá para a gente ficar toda a aula repetindo, senão vai complicar tudo, tá? E eu quero começar hoje, para que vocês entendam essa diferença, eu quero começar com uma parte, um trecho, de um artigo escrito pelo pastor Hernandes Dias Lopes, e que foi compartilhado pela Convenção Batista Carioca, e o nome do título é Autoridade sem Autoritarismo. Tá? Eu vou ler um trecho dele que diz assim, abre aspas:
Sob a perspectiva bíblica, a autoridade delegada por Deus é exercida com humildade para o bem dos liderados. Aí ele fala assim, Erich Fromm disse que há dois tipos de autoridade, a imposta e a adquirida. John Bevere também, nos livros dele, ele fala disso de uma outra forma. Ele fala autoridade legítima e ilegítima, mas quer dizer a mesma coisa. A autoridade imposta é autoritarismo. A verdadeira autoridade é adquirida, conquistada pelo exemplo e não pela força. A autoridade é legítima, natural e agradável. O autoritarismo é imposto, é ameaçador, produz tensão e medo. O autoritarismo é um modelo de liderança autocrática e despótica. Nesse estilo de liderança, o povo tem medo, vive sob pressão, pois o líder se sente dono do povo e não servo do povo. A liderança bíblica, porém, coloca a pirâmide em ordem invertida. O reino de Cristo é um reino de ponta cabeça. Ser grande é ser pequeno. Ser senhor é ser servo. Ser o maior é ser servo de todos. A igreja de Deus só tem uma cabeça, Jesus Cristo. E sua liderança foi timbrada, ou seja, reconhecida pelo serviço. Não há espaço para caudilhos, essa palavra significa maiorais, na igreja de Deus. Liderança cristã não é exercida segundo o modelo do mundo, mas segundo o exemplo de Cristo. Jesus disse que o estilo de liderança do mundo é inspirado na autoridade imposta, ou seja, é sustentada por hierarquias rígidas, isso significa autoridade imposta. Sabeis, e aí ele cita Marcos 10:42, sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Aí ele continua, porém a autoridade na igreja deve ser diametralmente oposta, ou seja, totalmente oposta. E ele cita outro versículo, mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser ser o primeiro entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Marcos 10, 43 e 44. E Jesus arremata o assunto dando seu testemunho pessoal. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Fecha aspas. Essa citação foi desse texto. Depois eu vou... vai ter outros trechos que eu também vou citar desse texto, mas esse texto vale muito a pena ler ele completo. É um texto bem grande, um artigo bem grande do Hernandes Dias Lopes, mas que vale muito a pena. E aí a gente ouve isso aqui que eu acabei de ler e a gente pensa logo em quem? Nos pastores, nos presbíteros, nos diáconos. Eles que são os líderes da igreja. Só que não. Todos nós somos chamados para ser o quê? Reis, sacerdotes. Todos nós temos algum nível de liderança. Não foi isso que a gente orou aqui no início? Foi para quê? Para que a gente entenda qual é a nossa autoridade. Todos nós temos autoridade. Por isso, todos nós temos que estar sujeitos à autoridade. Então, esse texto aqui é para cada nível de liderança. Não importa se você é líder de célula, não importa se é pai, se é mãe, se é um irmão mais velho em Cristo, se é você no Ministério de Reconciliação que está lá fora para poder resgatar aqueles irmãos que estão longe, que ainda não sabem que são irmãos, seja um pastor, seja um presbítero, seja um diácono, qualquer nível de liderança. Você tem um nível de liderança. Na sua vida, na sua casa, na igreja, não importa. No seu trabalho, seja um patrão, não importa. Você exerce um nível de liderança, um nível de autoridade, e você precisa fazer isso de acordo com o que Deus quer, de acordo com o que Jesus estabeleceu e não de acordo com o mundo, ok? E aí entra justamente aquele restinho do capítulo 13 de Romanos, que eu não entendi a princípio porque que eu estava, que o Espírito Santo, creio eu, que o Espírito Santo estava me levando a ler um pouquinho a mais, que foi o versículo de 8 a 10, que até então só se lê até o 7, quando fala das autoridades, né? E a gente vai ler justamente essa parte hoje. Versículo 8 de Romanos 13, vou ler de 8 a 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei.
Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, nada podemos dever a ninguém. Ele falou lá de honra, de imposto, de tributo, de respeito. A ninguém deva nada, exceto o quê? O amor. O amor a gente sempre vai ficar devendo, porque é sempre mais. É sempre mais. A gente nunca vai amar o suficiente como o Senhor nos amou, até que a gente seja glorificado. Então a gente tem que estar sempre crescendo em amor. Então a gente está sempre devendo amor para os irmãos. A gente tem que sempre buscar crescer nisso, tá? Por quê? Porque quem ama o seu próximo, ou seja, quem se submete, lembra que a gente falou, toda vez que eu falar aqui de amar, a gente entende como se submeter, ok? Então quem ama, cumpre a lei. Quem se submete ao próximo, cumpre a lei. Então o princípio da submissão nada mais é que o cumprimento do mandamento da lei do amor, tá? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, ok? Então, se vocês me amam, submetam-se uns aos outros. E é justamente esse conceito que difere totalmente do conceito de submissão do mundo. Porque... Peraí. Vou repetir uma coisa aqui. Ok, tá. Esse conceito de amor é que difere. Mas como que a gente consegue amar? Em primeiro lugar, a gente precisa saber que foi amado. Quem não recebe, não tem para dar. Lembra que a palavra fala? Nós o amamos por quê? Porque ele nos amou primeiro. Então, quem não recebe, não tem para dar. A gente só tem para dar aquilo que a gente recebeu. Tudo que nós temos foi dado por Deus. Nada é mérito nosso. Então, a gente só tem para dar porque a gente recebeu. Então, você precisa se sentir amado. Não basta simplesmente saber que foi amado. Você precisa também sentir. Parece estranho falar isso, né? Porque a gente não vive pelo que a gente sente, a gente vive pelo que a gente sabe. A gente não vive pelo que a gente vê, a gente vive pelo que a gente crê. Não é isso que a palavra diz? Mas o sentimento, ele está ligado àquilo que você crê. Aquilo que eu ouço, eu penso. Aquilo que a palavra já fala há muito tempo, a neurociência entendeu agora. Que é aquilo que eu falo, eu ouço, ou eu falando mesmo, ou outra pessoa falando, eu ouço. Aquilo vai ocupar o meu pensamento. E aquilo vai gerar o quê? Sentimento. E aí a boca fala o quê? O que está cheio, o seu coração. Então você só vai transbordar se aquilo ali entrou, caiu para o seu coração. Então você precisa sim se sentir amado. E como é que você faz para se sentir amado? Começa o quê? Declarando a palavra sobre aquilo que o Senhor falou por você. Como é que eu faço para eu me submeter aos meus irmãos? Declarando que o Senhor se submeteu a mim, que Jesus se submeteu a mim, se fazendo homem. Ele abriu mão da sua glória e se submeteu a ser homem por amor de mim. Então, quem sou eu para não fazer o mesmo? Entende? Então, é nesse sentido que a gente precisa. Lá em 1 João, eu vou ler o capítulo 4, 20 e 21 e 5, de 1 a 4. Diz assim: se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Lembra que a gente fez a paráfrase? Quem não se submete a Deus, ao seu irmão a quem vê, não pode se submeter a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus também ame a seu irmão. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido, em outras versões está, é filho de Deus, que é o mesmo. E todo aquele que ama ao que o gerou, ou seja, que ama o Pai, também ama ao que dele é nascido, ou seja, ama o Filho. E aí ele não está falando do Filho Jesus, ele está falando de todos os filhos. Ok? Não está falando só de Jesus aqui, quando ele fala que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus. Como? Quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Aí ele fala assim, porque este é o amor de Deus. Qual é o amor de Deus? Fala todo mundo junto aí. Este é o amor de Deus. Vai. É simples. O que é o amor? Deus é amor. O que é amor? Que guardemos os seus mandamentos. Então, como é que a gente sabe que ama a Deus? Quando a gente ama os irmãos, não é isso que a gente está falando? Se eu amo a Deus,
Eu amo o que dele é nascido. Eu amo o filho. Simples assim. Então não tem amor sem obediência. Não existe amor sem submissão. Lá em casa eu falo isso para a Abigail. Ela fica assim: mamãe, te amo. Aí eu falo assim: se ama? Aí ela fala: obedece. Aí quando eu vou falar para ela assim: filha, te amo. Aí ela fala assim, ela fala: se ama? Aí eu falo: corrige. Ela já sabe, entendeu? Por quê? Porque a palavra fala o quê? Que o pai que não ama, que não corrige, não ama. O pai que não disciplina os seus filhos, não ama. Então tem a ver com o quê? Com paternidade, tem a ver com amor de pai e filho. Se você ama seu filho, você não vai deixar ele ir para o caminho errado, você vai corrigir, você vai tirar ele daquela rota errada. Deus faz a mesma coisa conosco, entendeu? E assim nós devemos fazer com quem? Com os irmãos. Isso é se submeter, ok? Então, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido, ou seja, todo que é filho de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a gente percebe aqui que amor é o mesmo que submissão, e é a submissão que nos leva ao quê? À autoridade. Sem submissão não há autoridade. A gente viu aqui no primeiro dia que Jesus ainda não tinha sido revestido de toda a autoridade, como no final, quando ele concluiu o ministério, que fala: toda a autoridade me foi dada. Ele ainda não tinha recebido toda a autoridade, mas pela sua obediência lá no deserto, quando ele ordenou, o diabo fugiu. Quando ele ordenou: arreda-te para trás de mim, o diabo obedeceu. Por que o diabo obedeceu? Porque Jesus era o quê? Obediente, submisso. Então é a submissão que nos dá autoridade. Então perceba por que o módulo não se chama submissão à autoridade, porque a submissão à autoridade não é um fim em si mesmo, entende? Você só tem autoridade se você se submete, tá? Então, se amamos a Deus, nos submeteremos a Ele. Como? Nos submetendo uns aos outros. Não dá pra gente dizer que se submete a Deus sem se submeter aos nossos irmãos, tá? Então nós provamos, cremos, e aí que está a fé. Eu creio que Deus é o meu Senhor quando eu me submeto a Ele e me submeto aos meus irmãos. Isso é a demonstração da fé. Isso é a fé em ação, porque é necessário fé para se submeter, ou não, ou só para mim. É necessário eu crer, é necessário eu entender que foi o Senhor quem falou que eu preciso me submeter. Eu preciso entender por fé que eu sou forte para isso, para eu conseguir me submeter, tá? Então, como eu falei antes, aqui a gente só consegue transbordar aquilo que a gente recebe. Então, existe essa necessidade. Você precisa entender o quanto você foi amado. João, ele se auto-intitula, não é Jesus que fala que João é o discípulo amado. Todo mundo já percebeu isso, né? Todo mundo já sabe disso. Somente na carta de João que diz que é o discípulo amado. Porque ele mesmo se auto-intitula como discípulo amado. Alô? Ele mesmo se auto-intitula como discípulo amado, tá? E não foi porque Jesus amou mais a João do que os outros. A gente entende que João é o discípulo amado quando você... não sei se todos aqui tiveram essa experiência, acredito que sim. Quando você vai falar para alguém, assim, uma pessoa que não conhece Jesus, e você fala para ela, tem dúvida de como começa a ler a Bíblia. O que a gente fala? Começa por onde? João. Por que a gente fala para começar pelo livro de João? Porque ele fala o quê? É o discípulo que mais fala do amor. Então a gente entende, como a boca fala aquilo que está cheio o coração, a gente entende que quem foi que se sentiu mais amado? De todos os discípulos, quem se sentiu mais amado entre os 12 foi João, porque foi ele quem falou mais do amor de Deus. E a gente vê isso na vida dele. A gente vê que ele foi o que permaneceu até o fim lá na cruz, mesmo com o risco de ser preso, ele permaneceu lá com Jesus, ao ponto de que quando Jesus morreu, ele entregou a responsabilidade da mãe. Aí a gente entende que José já havia morrido, muito provavelmente, né? Há um consenso de que o pai de Jesus na terra, José, tenha morrido antes do início do ministério público de Jesus.
né? Porque não tem relato nenhum durante o ministério de Jesus sobre José. Então, tudo indica que José morreu antes dessa aparição pública de Jesus. E como Jesus era o irmão mais velho, ele era o responsável por Maria, sua mãe. E aí Jesus poderia ter dado a responsabilidade para outros irmãos, mas quem é que estava ali? João. Quando Maria e os irmãos vêm até Jesus achando que ele estava louco, aconteceu essa cena, tá, gente? Não sei se vocês lembram na Bíblia, mas eu não anotei o versículo aqui. E aí, os discípulos avisam Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora, te procurando, falando para você sair, porque queriam impedir, achando que ele estava louco, né? E aí ele fala assim, quem são meus irmãos e minha mãe? Aí ele fala, todo aquele que faz a minha vontade. Esse é minha mãe, meu pai, meus irmãos. E aí ele foi e deu essa responsabilidade de cuidar da mãe para quem? Para João, porque João era o que estava ali. João era o que se sentiu mais amado, muito provavelmente porque ele entendeu o quanto ele foi perdoado. Porque às vezes a gente não se sente amado, o fato da gente não se sentir amado por Deus muitas vezes é porque a gente acha que foi pouco perdoado. Normalmente, você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo, a convicção de amor que ele tem, porque ele entendeu o quanto ele foi perdoado. Ele era perseguidor da igreja. E a gente percebe isso também, o pastor João Luiz sempre fala isso, na vida dos irmãos que já nasceram na igreja e os irmãos que vêm de fora, se converteram fora. Por quê? Porque quem vem de fora sabe que estava no lamaçal do pecado. E às vezes ele vai ter muito mais o quê? Convicção de amor, de pecado. Você quer me casar? Vai ter muito mais convicção do quanto ele foi amado, do quanto ele foi perdoado. Entendeu? Então, essa convicção, muitas vezes, de amor nós não temos porque nós nos achamos justos demais. Nós nos achamos bonzinhos demais, nos achamos legais demais. Eu quase não pequei. Por quê? Lá em Lucas 7,47, eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, e também na NVT, que eu achei que explica melhor, que diz assim: eu afirmo a vocês, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Na NVT tá. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado demonstra pouco amor. Ou seja, não é porque Jesus amou mais ou menos. É a forma como você se sente de acordo com os seus pecados. Você acha que você pecou pouco, então você se sente pouco amado. Mas se você foi muito perdoado, você se sente o quê? Grato. Então, primeira coisa que a gente precisa entender: todos pecaram. Lá em Romanos 11:32 diz assim: porque Deus encerrou, e essa palavra encerrou significa incluir, trancar junto, confinar, fechar por todos os lados como um cardume de peixe numa rede. Então, porque Deus encerrou a todos na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. É como se Deus fechasse um pacote. Não tem justo, não tem nenhum. Então está todo mundo no mesmo barco, está todo mundo no mesmo pacote. E se ele encerrou todos, ou seja, se ele juntou todo mundo no mesmo pacote para usar de misericórdia com todos, significa que todos pecaram. E se todos foram encerrados na desobediência, agora todos precisam estar sujeitos a quê? À obediência. Não tem acepção. São todos, tá? Então essa é a diferença entre os que se converteram depois e os que estão na casa de Deus. Então essa convicção de se sentir amado é que nos vai fazer transbordar esse amor, como líderes, como pai, como mãe, seja como for. Entende por que não tem como uma autoridade do mundo manifestar da mesma forma que Cristo manifestou a sua autoridade? Percebe? Não há como. Por quê? Porque ele ainda não entendeu que ele foi amado. Ele ainda não se arrependeu dos seus pecados. Então, a manifestação é oposta, como diz o pastor Hernandes Lopes, é diametralmente oposta. Não tem como ser igual. Então, a gente precisa, por dever de consciência, se submeter, ou seja, demonstrar o amor, para que eles descubram o que é ser amado. Através do quê? Da nossa obediência. Não é isso que constrangeu as autoridades? Quando Jesus se mostrou submisso às autoridades, isso constrangeu a eles. A ponto de Pilatos chegar para ele e falar o quê? Por que você não fala nada? Você não sabe que eu tenho autoridade para te mandar prender? E aí Jesus fala para ele: nenhuma autoridade
você teria sobre mim se do alto não tivesse sido dada. Ele não se defendeu, ok? Então, é justamente esse amor que faz com que a gente entenda o quanto foi amado e exerça a nossa autoridade em amor, tá? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Ok. Então, João também suportou perseguições. João também foi lançado num caldeirão fervente, de óleo fervente. Ele suportou muitas coisas por Cristo. Eu ia ler aqui uma parte aqui, mas eu acho que essa parte pode seguir, senão não vai dar tempo. Tá, vamos lá. E a gente também vê esse mesmo exemplo na vida de Paulo, né? Que ele passou de perseguidor a perseguido. Lá em Atos, no capítulo 9, de 15 a 16, eu vou ler na versão AMP, que é a versão amplificada em inglês, diz assim: Mas o Senhor lhe disse: Vá, porque este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer. Essa palavra sofrer significa suportar, tá? Por amor do meu nome. Esse suportar, essa palavra suportar, é a mesma palavra usada para Páscoa. A gente vê Páscoa, o sofrimento de Cristo. Essa palavra aqui que Jesus usou para falar de Paulo, que eu vou mostrar ele quanto importa sofrer pelo meu nome, foi a mesma palavra Páscoa, né? Ou seja, o sofrimento do próprio Cristo. E não por acaso que Paulo teve a revelação sobre o amor, que a gente vê lá em 1 Coríntios 13, que infelizmente, a maioria das vezes esse texto só é pregado em casamento, né? Toda vez que tem casamento a gente lê o quê? 1 Coríntios 13. Mas esse texto não foi usado por Paulo num contexto de casamento. Ele foi usado por Paulo no contexto de quê? De família. Família o quê? Cristã, nós. Ok? No nosso corpo. É assim que nós devemos ser. E aí eu vou ler só o versículo de 4 a 7 que diz assim: O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa palavra suporta aí de novo. Suportar, se submeter. Sempre a gente vai ver isso nos textos, sempre com as mesmas referências de suportar, de se submeter uns aos outros. E Paulo também foi o que mostrou como funciona a dinâmica da autoridade cristã, que é o que a gente está vendo hoje, como que a liderança cristã deve ser exercida. Efésios 4, 1 a 16, diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis... Tem como colocar lá? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um só corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, o tempo todo. Unidade. A gente viu aqui no início, falando de unidade. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Obrigada, irmão. E age por meio de todos. E está em todos. E a graça, verso 7, e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus, ele desceu até as regiões inferiores da terra, ou seja, não bastou ele se submeter até nós, no sentido de a terra. Ele se submeteu até os que estavam abaixo da terra. Não diz lá que ele pregou para os espíritos em prisão? Olha o nível de submissão. Ele foi até o inferno. Olha o nível de submissão. Preste atenção nisso. Até
até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos do céu. O maior nível de submissão elevou ao maior nível de autoridade. Subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Para quê? Esse aqui é o processo para o propósito. Vamos dizer aqui, com vistas, ou seja, processo para o propósito. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até que, aí é a finalidade última, propósito final, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor, por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. É interessante que Jesus fala assim: eu edificarei a minha igreja. É Ele quem edifica. E aqui ele está falando aqui, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo. Ou seja, não é para ninguém se vangloriar. Foi Ele quem encheu tudo a todos para a edificação do corpo. Mas quem é que está edificando? Somos nós? Não, é Ele. A glória é dele. Eu edificarei a minha igreja. É Ele que está enchendo você para agir em mútua cooperação. Submissão nada mais é do que isso. Mútua cooperação. A gente vai ver várias vezes esse termo na Bíblia. Uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Encherem uns aos outros. Falando entre vós hinos, cânticos, salmos. Uns aos outros. Isso é mútua cooperação. Submissão é isso. Tá? E essa palavra suportar, que está aqui no versículo 2, suportando-vos, ou seja, uns aos outros, é mutualidade, em amor, essa palavra suportar significa dar suporte, promover crescimento para que essa pessoa saia da posição em que ela se encontra e suba de nível. E é o amor justamente esse caminho, para que a gente ande fazendo com que as pessoas cresçam, se colocando por baixo e levantando essa pessoa para que ela possa sair do nível em que ela está e subir. Então a gente acha às vezes que submissão é um papel de tipo... Não é isso. Não é isso. A submissão ela é ativa, ela não é passiva. Aliás, não tem espaço para passividade no reino de Deus. Se você está passivo, está errado. Não existe passividade no reino de Deus. A submissão nossa não é passiva, ela é ativa. No sentido de quê? De promover, de levantar. Uma mulher que se submete ao marido dela é para quê? É para levantar. É para fazer com que ele saia da posição em que ele está e entenda qual é a posição dele, porque muitas vezes ele não sabe. Então você vai lá, quem é que é o mais forte para suportar a debilidade dos fracos? Então quem é que está em mais autoridade? É quem mais obedece. Se é você que está obedecendo mais, vai lá e suporte a debilidade dos fracos. Levanta, faz o que tem que ser feito. É assim. Exatamente. Exatamente. Não é ser babá. Não é isso. Entendeu? É você saber qual é a posição dele em Cristo, que às vezes ele não sabe, mas você por fé já sabe. Você já sabe qual foi a origem. Então você vai lá e traz ele para esse lugar de consciência que ele ainda não tem. Como? Se submetendo. Sendo esse suporte para crescimento. Tá? Então, e não existe outro caminho maior do que esse, que é o amor. Lá em 1 Coríntios 12... 31b, Coríntios 13 todo, ele vai falando sobre o amor, né? O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, ainda que eu fale a língua dos homens, dos anjos, tarará, tarará, tarará. Mas só que no capítulo anterior, no final, o último versículo, que é no versículo 31 de 1 Coríntios 12, em 1 Coríntios 12 ele vem falando de todos os dons, né? Os dons espirituais, ele vem falando dos dons ministeriais, ele vai relatando todos os dons. E aí no final de 1 Coríntios 12, porque se eu lesse o capítulo Coríntios 12 todo, 13 todo, a gente acabou a aula, tá? Então, no final, depois de ele falar de todos os dons
as funções, aí ele vai lá assim, e agora eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Qual é? Aí acaba o capítulo. Aí todo mundo pensa que já entrou em outro assunto. Não é outro assunto. Aí começa justamente o quê? 1 Coríntios 13, quando ele começa a falar do quê? O amor. Qual é o caminho sobremodo excelente? Não são os dons. Sem os dons, as funções, apóstolos, mestres, profetas, dom de profetizar, o dom de orar em língua, tudo isso é nada sem amor. Não foi isso que Paulo falou? Você pode fazer tudo isso, rodopiar, dar pirueta, profetizar, pregar como ninguém, ensinar como ninguém, sem amor, nada disso serve. Sem até a fé é um dom. A fé também é um dom. Então, até mesmo a fé sem amor não serve para nada. Ou seja, sem estar submisso ao seu irmão, isso não serve para nada. Todos esses dons operam para quem? A árvore come do próprio fruto? Não. O fruto é para quem? É para o próximo. Então, nenhum dos dons que você tem, Deus deu para seu desfrute. O único dom que a palavra fala, que é para edificação própria, é o dom de línguas. E esse é universal, porque todos nós precisamos ser edificados. Todos os outros é para edificação de quem? Do corpo. Ou seja, é para se submeter ao outro. Todos os seus dons, todos os seus talentos, todas as suas funções, você pode ser o presidente intergaláctico mundial. Se não tiver submisso o seu dom, o dom é uma ferramenta. E às vezes a gente está usando a ferramenta como algo mais importante do que o amor. Não está entendendo que a ferramenta foi dada para você submeter ao outro e não para você se achar maior do que o outro, não para você subjugar o outro. O poder que nos é dado não é para subjugar os irmãos, é para a gente usar em favor dos irmãos, ok? Então, em 1 Coríntios 13 ele fala isso, né? Ele passa a descrever o caminho sobremodo excelente. Então, o amor é esse caminho, é esse fundamento sólido que a gente consegue andar e trazer os irmãos para que eles possam confiar. Sem amor também não tem fé, não tem confiança. Quem é que vai confiar em você se você não se dispor a se submeter ao outro? Ninguém. Da mesma forma que se Deus não nos amasse primeiro, alguém aqui ia amar Deus? Ninguém amava Deus. Ninguém. Ele que nos amou primeiro. Então, sem amor não tem fé. Não tem. Nós só confiamos em Deus porque Ele nos amou primeiro. Tudo é consequência do quê? Amor, da submissão. Ele se submeteu. Ok? E aí, aqui também, deixa eu abrir rapidinho. A gente ainda está aqui no versículo 1 e 2 de Efésios. Pode deixar aberto em Efésios aí se vocês quiserem, em Efésios 4 que a gente leu, de 1 a 16, que a gente vai ficar voltando lá. E aí a gente viu aqui sobre o fruto do Espírito. A gente viu aqui 3 frutos do Espírito, no versículo 2. Quais são? Humildade, versículo 2 de Efésios 4, 1 a 16. No versículo 2 está humildade, mansidão e longanimidade. Ele cita 3 dos frutos do Espírito, né? Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todos eles também para ser usado o quê? Em favor do outro. Não, na verdade não são os frutos, é o fruto. Porque o fruto é o quê? É o próprio Espírito. Ok? E o Espírito de Deus é amor. Deus é amor. Então, todos esses outros aqui são ramificações de um só fruto, que é o quê? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade. Tudo isso é decorrente do amor. Sem amor, nós não temos nada disso. E ele cita exatamente esses 3 aqui. Humildade, mansidão e longanimidade, né? E que, para mim, são os 3 principais que a gente precisa para conseguir submeter uns aos outros. Sem humildade, a gente não consegue se submeter. Tem uma citação que eu sempre faço do Bill Johnson, que ele fala sobre humildade. Para mim, aliás, do Bill Johnson não, é do C.S. Lewis.
que ele faz sobre humildade, que ele fala, humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. Então, Jesus, ele sabia quem era. Ele não pensou menos de si. Ele não achava que ele era menos poderoso do mundo. Ele sabia quem ele era. Ok? Ele escolheu negar a si mesmo. É diferente. Ele escolheu não pensar em si. Ele não tomou por usurpação o ser igual a Deus, ainda que ele fosse Deus e soubesse que ele era Deus. Então, isso é humildade. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu tenho. Eu sei o que eu posso fazer. Mas eu escolho me submeter. Como Paulo fala, por exemplo, com relação à comida. Eu sei que eu posso comer. Mas por amor ao meu irmão, eu escolho não comer. Isso é se submeter por amor. Ok? Aí ele fala também da mansidão. Mansidão. Tem uma outra frase, uma outra citação que eu também gosto muito, que é do Mike Bickle. Eu acho que é assim que fala. E ele fala que mansidão é poder sobre controle. Não tem como você ser manso se você não souber o poder que você tem. Ser manso sem saber o poder que você tem é só ser medroso. O que você tem é medo. Não tem nada a ver com mansidão. Lembra? Não tem espaço para passividade no reino de Deus. Então, se você não sabe o poder que você tem para que você possa abrir mão de utilizá-lo da maneira que você acha que deve, como a gente vê lá Tiago e João falando, né? Jesus passando, o povo não estava dando ouvidos, e aí eles falaram, querem que a gente desça fogo do céu? Isso aí é o quê? É usar o poder de Deus sem amor. Entendeu? Os coléricos lá, né? Os coléricos lá. Quer que a gente desça fogo do céu? Isso é usar o poder de Deus sem amor. E infelizmente isso acontece muito na igreja. Usar o poder de Deus sem amor para envergonhar muitas vezes o irmão, para envergonhar às vezes o não crente que está. Isso é usar o poder de Deus sem amor. Não é isso que a palavra nos instrui. Então, mansidão é isso. É você sabe o poder que você tem, mas você escolhe se submeter. Você escolhe submeter esse poder para ser usado em amor. E não em seu favor. Não em seu benefício. Lembra? Jesus não escandalizou ninguém por causa dos seus direitos. Mas ele escandalizou todo mundo por causa do seu dever. Ou seja, eu sei que eu posso, mas por amor eu abro mão do meu poder por causa do meu dever. O meu dever tem que ser maior do que o meu poder. O poder tem que estar submetido ao dever. Qual é o dever? Amar. Esse é o dever. Esse é o maior dever que a gente tem. Se esse poder não estiver submetido ao dever, ele não serve de nada. E ainda vai ser usado contra você no dia do juízo. Porque você tinha e não usou. Você poderia ter feito e não fez. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso peca. Ok? Então vamos lá. E o último que ele fala aqui, longanimidade. Paciência. Ânimo longo. Ânimo longo. Quem é que, como eu, assim, precisa ser muito trabalhado na paciência? Confessionário aí, fazer igual o pastor Jeremias Pereira. Abre um confessionário aí. Quem precisa de paciência? Não peça. Não peça. Não peça paciência. Por experiência própria, já pedi paciência. Não é bom. A palavra fala que o que produz paciência? Tribulação. Não peça paciência, querido. Se você não tem paciência, ora por misericórdia. Mas não peça paciência. Ok? Porque é a tribulação que produz paciência. Entendeu? Então não peça, porque Deus já não vai dar aquilo que você quer, Ele vai dar aquilo que você precisa para produzir. Deus não dá o peixe, Deus ensina a pescar, gente. Então, se você está precisando de paciência, ore e pede misericórdia. Misericórdia. Ok? Então vamos lá. Romanos 15. Então a gente já falou aqui desses três frutos, dessas três ramificações do fruto do Espírito que ele cita aqui, que são muito importantes para a gente andar em amor. Romanos 15. Nós já temos. Acabou? Acabou? Me deram paciência, né? Paciência. Gente, mas... Senão tá bom, passou rápido. Meu Deus, vai. Meu Deus. Tá bom, né? Então tá. Então eu vou continuar mais um pouquinho.
orar então, vamos finalizar aqui. Oi. Então, está em Efésios 4, de 1 a 6. A frase mansidão é poder sob controle. Poder sob controle. É Mike Bickle. Eu acho que é isso. Mansidão é poder sob controle. Com quase certeza. Senão eu falo, corrijo na próxima semana. E o outro é do C.S. Lewis. Humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Tá? E aí a gente finaliza então. Pai, muito obrigado, Senhor. Louvamos o Teu nome nessa manhã. Te agradecemos pela Tua maravilhosa palavra que nos instrui, que nos dá poder, Senhor, para nos submetermos uns aos outros em amor, Pai. O Senhor é amor, o Senhor é o nosso mestre por excelência. O Senhor nos ensinou como sermos submissos a Ti, Pai. E nós Te agradecemos por tão grande amor, Senhor, que nenhum de nós aqui fez por merecer. Pelo contrário, Senhor, cada um aqui era Teu inimigo, Senhor. Estava longe do Senhor, afastado do Senhor, no seu próprio pensamento, no seu próprio entendimento, ensoberbecido, obscurecido, Senhor, pelas trevas, Pai, mas o Senhor teve misericórdia e amor por nós e nos resgatou, Senhor, para nos dar, Senhor, um ministério sobremodo excelente, Senhor, que é o ministério do amor, que é o ministério da reconciliação, Pai. Deus, em nome de Jesus, estamos aqui para resgatar essa autoridade que o Senhor já nos deu, Senhor, para usar essa autoridade em favor daqueles que ainda não Te conhecem, Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que ninguém aqui seja negligente com os dons que foram dados, Senhor, mas principalmente, Senhor, que ninguém aqui seja negligente, Senhor, com o amor que nos foi concedido, Pai. Em nome de Jesus, que ninguém trate esse amor como algo qualquer, Senhor, como algo sem valor, como algo sem importância, Pai. Que ninguém aqui pense ser menos amado do que realmente foi, Pai. Mas que esse amor possa penetrar, Senhor, mente, alma e coração, como diz a Tua palavra, dividindo juntas e medulas, alma e espírito, Senhor. Em nome de Jesus, penetrando no coração de cada um com esse amor, para que esse amor possa transbordar, para que nós possamos frutificar, florescer, Senhor, para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus, assim como a vara de Arão que floresceu, Senhor. E aquela vara, Senhor, indicava autoridade, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um aqui possa entender a vara de autoridade que carrega, Senhor, para que essa vara floresça e gere frutos, ó Deus, e frutos que permaneçam, Senhor, não para a nossa glória, Pai, mas para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e já Te agradeço. Conduzimos, ó Deus, cada irmão e irmã aqui para os seus lares, ó Deus, em segurança, guardados e protegidos pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.